Já se perguntou alguma vez como é o fim da história? Não apenas uma história, mas o grande final da história humana conforme descrito na Bíblia. Hoje, vamos mergulhar fundo no livro de Apocalipse, capítulos 19 e 20, para testemunhar o juízo final, o retorno glorioso de Cristo e o início de um reinado de 1000 anos. É uma história de justiça definitiva, celebração de tirar o fôlego e a vitória final do bem sobre o mal. Então pegue sua Bíblia e vamos explorar juntos essas poderosas profecias. Tudo começa com uma celebração gigantesca no céu. Imagine um som tão imenso quanto uma multidão enorme, águas impetuosas e trovões poderosos ao mesmo tempo, bradando: Aleluia! Por que tanta euforia? Porque Deus finalmente trouxe justiça. O grande sistema corrupto, chamado a Grande Prostituta, ou Babilônia, que desviou o mundo e foi responsável pela morte dos servos fiéis de Deus, foi julgado, como diz em Apocalipse 18. Nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos na terra. A fumaça de sua destruição sobe para sempre, um sinal permanente de que seu reinado maligno acabou de vez. Nesta cena celestial, vemos os 24 anciãos e os 4 seres viventes, figuras simbólicas ao redor do trono de Deus, caindo e adorando, dizendo: Amém, aleluia. Então uma voz sai do trono e conclama: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, pequenos e grandes. E novamente irrompe o som de louvor. Todo o exército celestial celebra porque o Senhor Deus Todo-Poderoso agora reina soberano. Essa celebração cósmica não é apenas sobre juízo, é o prelúdio para um casamento. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz: Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, pois chegou a ocasião das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. E quem é a noiva? A Igreja, a comunidade de todos os crentes ao longo da história. Ela recebe linho fino, puro e resplandecente para vestir, representando os atos justos dos santos. É um momento de purificação total. E um anjo diz a João para escrever: Felizes os convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. Que promessa incrível, ser convidado para essa celebração divina. João fica tão maravilhado com a presença do anjo que cai aos seus pés para adorá-lo. Mas o anjo o impede imediatamente. Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Um lembrete crucial. Toda adoração pertence somente a Deus. De repente, a cena muda dramaticamente. O céu se abre e aparece um cavaleiro montado em um cavalo branco. Seu nome é Fiel e Verdadeiro. Com justiça, ele julga e faz guerra. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Este é Jesus Cristo, não mais o servo humilde, mas o Rei guerreiro invencível. Atrás dele vêm os exércitos do céu, também montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. São os santos purificados, retornando com seu rei. Da boca do rei sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro e pisará o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é uma negociação pacífica, é a execução da justiça divina. Então, um anjo no sol clama a todas as aves: venham para o grande banquete de Deus. Mas é um banquete terrível. Há carne de reis, generais, poderosos e todos os que se opuseram a Deus. João vê então a besta, símbolo do império do anticristo, e os reis da terra reunindo seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. É a última tentativa, uma rebelião inútil contra o Criador do universo.
A batalha é rápida e decisiva. A besta é capturada, assim como o falso profeta que enganou as pessoas a receberem a marca da besta e adorarem sua imagem. Sem julgamento ou prisão terrena, os dois são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os primeiros habitantes desse lugar. O restante do exército é destruído pela espada que sai da boca do cavaleiro. Sua história termina ali, por enquanto, aguardando o juízo final. Com a besta e o falso profeta derrotados, resta tratar da fonte suprema do mal. O capítulo 20 começa com um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prende o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, por 1000 anos. Lança-o no abismo, tranca e sela o lugar, para que ele não engane as nações durante esse período. Depois disso, ele será solto por um pouco de tempo. Com Satanás preso, inicia-se uma nova era na terra. João vê tronos, e sobre eles estão aqueles a quem foi dada a autoridade para julgar. São as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os mártires da grande tribulação. Eles voltam à vida e reinam com Cristo por 1000 anos. Isso é chamado de primeira ressurreição. O restante dos mortos, como os do exército da besta, não volta à vida até que os 1000 anos terminem. A Escritura afirma: bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Por 1000 anos, haverá paz e justiça sob o reinado de Cristo. Mas a história ainda não terminou. Ao final do milênio, Satanás é solto. E o que ele faz? O que sempre fez: enganar. Ele seduz as nações dos 4 cantos da terra, simbolicamente chamadas de Gog e Magog, e as reúne para uma última batalha. Seu número é como a areia do mar. Eles cercam o acampamento do povo de Deus, a cidade amada. Estão prontos para um ataque final contra a justiça, mas desta vez não há batalha. Fogo desce do céu e os devora instantaneamente, e o diabo que os enganou é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Serão atormentados para sempre, dia e noite. A fonte de toda rebelião finalmente é destruída. Isso nos leva ao grande final da história humana, o juízo do grande trono branco. João vê um trono gigantesco e branco e aquele que está sentado nele. Céu e terra fogem de sua presença. Não há lugar para eles. É um juízo tão imenso que toda a criação recua. João vê os mortos, grandes e pequenos, diante do trono. Livros são abertos, registros das obras de cada pessoa. E outro livro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados conforme suas obras registradas nos livros. O mar, a morte e o Hades entregam seus mortos. Cada pessoa que já viveu agora está diante de Deus para ser julgada. Por fim, a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E então o veredito final. Quem não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que visão poderosa e solene! Dos louvores no céu ao juízo final, esses capítulos revelam a soberania absoluta de Deus e seu compromisso com a justiça. Mostram que, no fim, todo o mal será punido e toda a fé será recompensada. Isso não é apenas uma história, é uma promessa do que está por vir. É um chamado para garantirmos que nossos nomes estejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Muito obrigado por acompanhar esse mergulho profundo em Apocalipse. Espero que isso tenha lhe dado uma visão mais clara do plano final de Deus. Se isso falou ao seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se para mais explorações da Palavra de Deus. Até a próxima. Mantenha-se curioso e continue buscando a verdade.